Minha gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live que não estava na programação, mas eu costumo fazer muitas vezes lives em função dos insights. Boa noite, Laís, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? E hoje eu tive um dos meus insights sobre o ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. E aí eu tive uns insights aqui também, inspirado pela aula que houve essa semana. Nós tivemos uma aula muito profunda com Simona Rojo na Escola da Riqueza, e aquilo também me trouxe alguns insights, né? E aí eu terminei hoje à tarde refletindo sobre isso. E boa noite Leila, boa noite Rita, boa noite Maria Bethânia, Geni, pessoal da comunidade chegando aí, sejam bem-vindos e bem-vindos. Vamos soltar o nosso querido Jonas, chegando aí também, Jonas de Oliveira, então Marlete, Rita Trancoso. Então vamos soltar o aviãozinho aí, porque essa live não estava no programa, né? Essa live não estava no roteiro, então é uma live meio que surpresa, né? Eu divulguei agora à noite. Mas o tema que eu vou trazer aqui é um tema muito relevante e muito profundo, e eu peço que você se apoie bem aí na cadeira, porque nós vamos fazer um mergulho profundo aqui. E vou trazer um pouco também do conhecimento do Rupert Sheldrake, né, que é um cientista que eu tenho uma admiração muito grande, e tive a honra e o prazer de entrevistá-lo junto com a Simone Arrojo e o Marco Arruda, nessa última quinta-feira à tarde, onde nós, inclusive, lançamos o curso dele de ressonância mórfica, né, um curso simplesmente extraordinário, que traz essa possibilidade. Boa noite, Ana, Ivo, Ana Castanheira, Ivo Miller, Priscila, Marlise, Cátia Bortoluzzi, pessoal da comunidade chegando aí em peso, Zilma Souza, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Marliete. Tá? Então, essa questão dos campos morfogenéticos, né, sempre me encantaram. Eu sou um dos pioneiros assim no Brasil na divulgação desses conhecimentos, né, por ter iniciado cedo esses estudos sobre a física quântica, né, dentro dessa perspectiva de trazer luz às nossas sombras e trazer essa possibilidade de cura nos níveis mais profundos, né? Legal, Clênia. Então, tem esse ditado popular, né? Pau que nasce torto, morre torto. Eu vi muito isso quando criança. Então, quando as pessoas... Tem alguém que você não gosta e que, por algum motivo, você acha que a pessoa não tem conserto, e aí você... É um ditado muito comum até, né? Vocês devem todo mundo conhecer. Tem também aquela música que eu chamo de Síndrome de Gabriela, daquela novela baseada lá na Gabriela do Jorge Amado, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Eu sou mesmo assim. Eu nasci desse jeito, estou aqui para morrer do jeito que eu nasci, né? Pediria o pessoal do YouTube lembrar de deixar o seu like. Chegou aí no YouTube, deixa o seu like. Nessa live não estava na programação, mas com certeza vai ser um conteúdo que você vai ter o que pensar sobre ele, tá? Então vamos entrar na temática do como desentortar um pau que nasce torto. Nos meus estudos sobre a ciência da floresta, né? Pau que nasce torto nunca se direita, né? Tem esse outro aí também. E até a cinza é torta. Olha aí, a Liz ainda está falando, o pau que nasce torto morre torto, e até a cinza é torta, né? Então eu vou trazer alguns dados científicos aqui para que vocês entendam o porquê desse ditado, tanto no sentido de porque ele é um ditado forte, né? E também porque é possível a gente olhar para esse ditado numa perspectiva de quebra de paradigma, né?
Então, como eu estudo muito essa coisa da consciência humana, a evolução humana, né? E eu tenho sempre buscado pesquisadores de ponta, né, nas minhas investigações, né? Desde o campo espiritual, desde Jesus, de Buda, enfim, os grandes mestres espirituais, Yogananda, né? Krishna, né? Krishnamurti, aos grandes cientistas do nosso tempo, como Einstein, né? O Isaac Newton, os físicos quânticos, David Bohm, e por aí vai, né? Buscando. Oi, querida Ardone, você mandou um áudio, ainda não consegui ver, né? Ouvir, mas depois eu te retorno, tá? O Ardone é a pessoa que trabalha, cuida da minha imagem, né, institucional. É um trabalho fantástico aí. Então, quando eu comecei a estudar a medicina da floresta, eu fiquei cada vez mais encantado com a inteligência da natureza, né, das árvores. Eu venho falando para as pessoas, né, os estudos científicos mostram que possivelmente as tecnologias do futuro já estão sendo desenvolvidas, elas vão ter software baseado na inteligência, na capacidade de resiliência, na capacidade de adaptação, na capacidade de superação, na inteligência cooperativa, na capacidade sistêmica que as árvores, que a floresta tem. Então, gente, tem uma coisa linda, né? Quando eu vejo essas pessoas que destroem a floresta, né, que não estão nem aí para a natureza, né, eu vejo o quanto há muita ignorância, né? Porque as pessoas fazem isso por mera ignorância. Porque se você não joga fogo, não ateia fogo num tesouro por ser uma pessoa sábia, né? Você só ateia fogo num tesouro porque você ignora, né, que é um tesouro, né? Então, dentro dessa perspectiva, quando eu comecei a estudar, né, sobre a floresta, né, venho estudando, venho me aprofundando sobre a medicina da floresta, sobre essa inteligência que rege a natureza, né? Então, foi aí que eu cheguei à conclusão que as árvores, de fato, né, se você vê as árvores, elas estão ali na floresta, elas conseguem sobreviver às 4 estações e elas não têm pernas. Elas não se movimentam como nós humanos e como os animais. Ou seja, elas estão ali naquele lugar, né? E elas naquele lugar, dependendo do local, ela pode passar por estações altamente geladas, né? Temperaturas abaixo de 40 graus, abaixo de zero. Depois elas podem ir para um sol inclemente, temperaturas altíssimas, elas rajadas de ventos, terremotos, maremotos, e você vê as árvores, né, se comportando assim com uma inteligência simplesmente suprema, né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção é que essa coisa das árvores se entortar, né, as árvores se entortar, elas ficarem tortas, é um recurso. É um recurso. Então, às vezes, as árvores estão sofrendo rajadas de vento, né? Elas estão sofrendo rajadas de vento, então elas estão sofrendo muita força bruta da natureza, seja as intempéries das neves, das nevascas, né? Então, elas estão sendo pressionadas a se adaptarem àquilo ali. Então, elas, para não morrerem, elas precisam se entortar. Para não sucumbirem, elas precisam se entortar. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, dentro de uma perspectiva de mudança de paradigma, é que a questão da pessoa ficar torta, né, de um ser humano entortar, é uma necessidade da sua sobrevivência, né? É um movimento no sentido de sobreviver, né? E as árvores, elas usam isso como um recurso. Então, nós, seres humanos, também usamos como recurso, né, o entortar-se, né? Ou seja, a diferença é que as árvores, elas se entortam, elas se envergam, mas não quebram, né? E elas ficam mais resistentes, elas ficam mais fortes quando elas se entortam, né? Porque elas criam um mecanismo aerodinâmico para elas sobreviver, né? Mas elas estão saudáveis daquela maneira que elas se entortaram, né? Oi, Alejandra. E aí a questão, a diferença
A diferença com nós, seres humanos, é que nós, muitas vezes, nos entortamos, nos envergamos, não é? E nós ficamos, muitas vezes, viciados no programa que nos levou, por sobrevivência, a gente se envergar. Né? Então, quando a gente estuda a psicologia positiva, por exemplo, que tem a questão dos sabotadores, né? Então, exatamente, nós nos envergamos, nós adoecemos, nós nos adaptamos para sobreviver a uma determinada ameaça. Essa ameaça, ela pode ser uma ameaça real ou ela pode ser uma ameaça fictícia, pode ser imaginária, não faz diferença, né? O seu cérebro não quer nem saber se você está criando, né? Você tá... Aí, só um minutinho aqui que eu vou pegar meu carregador. O cérebro não quer nem saber se você está criando... Peraí, gente, só um minutinho aqui que descarrilhei aqui o meu... O carregador do computador desligou. Então, veja bem, dentro dessa perspectiva, né, muitas vezes, nós nos entortamos, aí a diferença do entortamento das árvores. As árvores se entortam para se manter fortes, e muitas vezes nós nos entortamos, naquele momento ali, são momentos de sobrevivência que você tem que se entortar, né, para não sucumbir, você se entorta, você se empena, né, você, às vezes, entra num processo de adoecimento, e, às vezes, também, você está se entortando, né? Está se envergando por uma coisa imaginária, por uma crença. Ou seja, às vezes a coisa não é real, é uma coisa que você criou, é uma viagem da sua cabeça, né? Então, às vezes, é importante também a gente ter clareza dessa diferença entre as árvores e nós, né? As árvores, quando se entortam, elas se entortam para se fortalecer no campo. Elas ficam mais, elas ficam capazes, porque elas não têm pernas, elas não podem se mover, então elas se envergam, né, para se adaptar a uma agressão da natureza, né, a neves, a ventos muito fortes, a chuvas, entendeu? Então é uma estratégia de fortalecimento, de se manter ali naquele local, né? Nós nos entortamos para sobreviver também. Mas, né, esse entortar humano, muitas vezes, ele não nos leva a um lugar... Oi, Eliane, boa noite, querida. Ele não nos leva a um lugar de se fortalecer. Ele leva a um lugar de se proteger, mas nós trazemos aquelas marcas do entortar-se, né, e terminamos... O perigo, às vezes, passou, né? O perigo, às vezes, passou e a pessoa continua torta, né? Ela continua torta lá, porque ela continua na expectativa que aquele perigo pode voltar a qualquer momento, né? Que é exatamente quando nós vivemos num estado de sobrevivência dentro de um ambiente de estresse, né? Onde você está se sentindo ameaçado ou ameaçada por alguma coisa. Então, quando eu comecei a estudar também o trabalho do Dr. David Hawkins, né, que criou a escala da consciência, né? Então, ele mostra que, de fato, a maioria das pessoas, elas nascem de um determinado padrão de consciência e elas morrem muito próximo daquilo ali, elas evoluem muito pouco. Tá? Então, esse ditado, pau que nasce torto, morre torto, ele tem um sentido. Para muita gente tem, sim. Que é exatamente a pessoa que está, por exemplo, né? Por exemplo, a pessoa que está num processo de vitimização, ela possivelmente vai ser um pau que nasce torto e morre torto, entendeu? Porque ela não está em busca de soluções, ela é vítima. A pessoa que não assume a responsabilidade, né, a responsabilidade pela sua vida, né, ela tende exatamente a ficar ali ofuscada, né? Ela tende a se auto-ofuscar o seu próprio brilho, né? Então, ela termina se apegando a uma perspectiva de sofrimento, de adoecimento.
para muitas pessoas, né, para muitas pessoas, a doença, ela termina sendo uma bengala. Uma bengala. Eu vou contar para vocês uma história que eu vi no livro do Osho. Eu vou adaptar um pouco aqui, né? Tá com muito tempo que eu li isso. Mas, assim, eu já contei essa história outras vezes, mas sempre tem pessoas que não conhecem, e eu acho ela muito significativa, né? Então, reza a lenda que em algum local aí numa cidade, na antiguidade, uma pessoa, né, que estava com problemas de locomoção, dificuldades no joelho, dificuldades articulares, com dores articulares e coisa e tal, né? Então ela começou a usar bengalas. Ela descobriu, né, criou lá uma madeira e começou a usar um apoio, uma bengala, né? E aí reza a lenda que as pessoas começaram e ela se sentiu bem com aquilo. E aí outras pessoas perguntaram: como é que você está? Depois que você está usando esse negócio aí, como é que está a sua... Não, eu estou me sentindo muito melhor. Então as pessoas também, né, começaram de uma hora para outra, as pessoas começaram a imitar, né, aquele hábito de usar a bengala, né? Então, assim, foi uma coisa muito interessante. Quando a gente estuda os campos mórficos, a ressonância mórfica, a gente vai entender essas questões, né? Quando uma comunidade começa a se movimentar no sentido de reproduzir um determinado hábito, né? Então você cria um campo ali, né? Você cria um campo porque as pessoas, o hábito ele é formado também por um campo eletromagnético, né? Porque ele está ligado a uma atitude, né? E as atitudes elas são estimuladas pelos nossos pensamentos e sentimentos, né? E é exatamente essas atitudes que se repetem que elas vão criar os hábitos que são crenças. Então você passa a acreditar naquilo. Então a pessoa diz: olha, sim, então quer dizer que usar bengala faz bem? Ah, sim, é maravilhoso usar bengala. Então daqui a pouco, né, aquilo vai gerar a percepção do mundo, né, que você, para estar bem, né, você precisa de bengala. Percebe, não? Então a bengala, né, isso tem a ver com consciência coletiva, às vezes. Então, a bengala passa a ser algo que vai atuar nesse campo aí, né? Que vai criar essa ressonância. Então, todo mundo usando bengala, né? Então, de repente, você se sente naturalmente impulsionado, você está dentro daquele campo, né? Então, você naturalmente também é uma consciência de grupo, né? Então, se está todo mundo usando bengala, né? Então, usar bengala termina sendo uma coisa que você faz parte. Então tem essa coisa do pertencimento, que é uma das ordens do amor, né? Nós queremos pertencer. Então você termina, né, nessa busca de querer pertencer, também, né, buscando as bengalas, né? Então o que aconteceu é que essa cidade, de repente, de uma hora para outra, né, a bengala virou uma febre. Então aquelas pessoas que tinham visão de negócio, começaram a perceber que a bengala era um bom negócio, né? Então você começa a fabricar a bengala. Então vem a bengala de cristal, tem a bengala de ouro, tem a bengala de diamante, tem a bengala de madeira, tem a bengala de pau santo, tem a bengala de... Enfim, né? Então as pessoas vão começando a sofisticar essa história, e aí daqui a pouco está o mundo todo usando bengala, né? Usando bengala. Até que um dia, né? Até que um dia uma pessoa, sempre tem alguém que, né, sempre tem alguém que não está dentro do campo, né? Que, né, sempre tem alguém que diz: mas de onde é que veio? De onde é que veio, afinal de contas, essa ideia de usar bengala? Veio de onde? Então, era um negócio que as pessoas estavam tão acostumadas, né, que as pessoas, elas simplesmente não sabiam, né? A pessoa: não, eu não sei não. Meu pai, quando eu nasci, meu pai usava bengala, né? Então, quando eu nasci, meu avô já usava bengala. Então, sei lá porque é que, eu sei lá de onde é que vem, mas todo mundo usando bengala, né? Então deve ser uma coisa legal. Então a pessoa foi exatamente querer saber, mas por que raios estão usando bengala? De onde é que vem isso, né? E aí foi exatamente que a pessoa chegou a perceber que aquilo não fazia sentido, né?
era apenas um hábito, era uma construção, era um sistema de crença, era um arquétipo, né? Ou seja, era um paradigma, um modelo mental que foi sendo cristalizado, e através da ressonância mórfica, né? Quando eu lembro do trabalho do gigante aí, né? Uma pessoa muito querida, tive um imenso prazer de estar com ele essa semana, entrevistando ele, o Rupert Sheldrake, né? Ele mostra exatamente essa força do hábito. Então, quando nós criamos hábitos, nós criamos campos de energia. E campos de energia mobilizam crenças, né? E crenças influenciam a química do nosso corpo, levando a que nós passemos por mudanças epigenéticas. Epigenética quer dizer além da genética. A genética é um código. É um código. Agora, você precisa, né? Você precisa acessar o código, né? Quer dizer, nós acessamos esse código o tempo todo. E se você repete uma determinada programação mental, emocional, que leva você exatamente a acreditar em algo, a um sistema de crença, né, você tende a ativar as suas células, né, a informação chega nos seus receptores celulares, e você, né, são criadas proteínas, as chamadas proteínas integrais de membrana, que levam a informação para dentro do núcleo e ativam o código genético. Tá? Então, se você repete aquele programa, que é exatamente a bengala, então você vai ali, o hábito, a força do hábito, pá, 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 pá. Entendeu? Você vai sempre ativar os mesmos genes. Tá? O que é que são? Genes fazem o quê? Genes produzem proteína, gente. O meu cabelo é feito de proteína, né? Os meus dentes, os meus ossos, minha pele, todos os órgãos, é tudo proteína, nós somos feitos de proteína. Tá? Então, tem as proteínas fracas, tem as proteínas saudáveis, tem as proteínas que estão associadas às doenças, tem as proteínas que estão associadas à prevenção das doenças, tem as proteínas que estão associadas à promoção da saúde, tá? Então, veja que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão usando muitas bengalas que estão associadas a muitas doenças, né? E o David Hawkins diz que e a bengala emocional, Sandra, é exatamente isso, a bengala emocional, porque a emoção ela está associada a um pensamento, né? Então, a emoção faz parte da experiência, tá? Então, a experiência que nós vivemos traumáticas, as experiências traumáticas que nós vivemos, né, reais ou imaginárias, porque às vezes a experiência traumática é a sua visão de mundo, né? Então você se traumatiza por aquilo que você compreendeu, você interpretou, né, você entrou na história e você aceitou a história que lhe contaram, entendeu? Então às vezes tem pessoas que se traumatizam por uma determinada coisa e tem outras pessoas que nem sabem, nem tem aquilo, né, interpretam de uma maneira completamente diferente. Então, na verdade, tudo é um jogo de compreensão, né? Tudo é um jogo que tem a ver com a base de dados, aí vem com a nossa cultura, vem com a religião ou não religião, vem com a nossa formação, onde a gente nasceu, o clima, tudo isso influencia, né? Então, assim, nós somos assim essa complexidade que está conectada e nós temos o instinto básico, que é o instinto de sobrevivência. Então, tudo aquilo que nos ameaça a nossa sobrevivência, nós tendemos a entortar, né? Entortar dentro dessa linguagem de entortar, que significa eu me entorto para poder sobreviver. Então, eu adoeço para poder sobreviver, né? Eu aprendo a contar mentiras para aprender a sobreviver, né? E aí, o que é que acontece? Você termina se viciando nas mentiras. Porque as mentiras, né? As mentiras, elas levam você a se entortar, né? Você se entorta, né? Mas você sobrevive. Então você diz, então vamos mentir, né? Vamos. E aí você começa a mentir, e aí a mentira, as pessoas começam a acreditar na mentira. Então você, opa, então mentir é um negócio bom, entendeu? Nessa perspectiva. Aí você vai se envergando, né? Você vai exatamente... então, é isso, para quem chegou agora, eu estava falando, né? Eu estava falando exatamente da diferença. As árvores se entortam na natureza, elas se entortam para se manterem mais fortes, né? Então, nessas minhas pesquisas que eu fiz sobre a medicina da floresta, a inteligência das árvores é uma coisa absurda.
Então, elas se entortam porque elas estão ali num campo de intempéries muito grande, ventos atrozes, altíssima velocidade, neve caindo, né, furacão, né, terremoto, aí elas precisam, para sobreviver, muitas vezes elas vão se entortar para manter a estabilidade, para manter a sua capacidade de resiliência. Então, as árvores, quando elas se entortam para se fortalecerem, se manterem ali, né? Ou seja, se manterem fazendo o que elas sabem fazer. Né? Se são a frutífera, ela vai continuar dando frutos. Enfim, nós, normalmente, na perspectiva humana, como nós, né, na verdade, o entortar, muitas vezes é um entortar que ele nos mantém vivo, mas muitas vezes ele nos distancia da nossa essência, porque o entortar, muitas vezes, ele está ligado ao medo, ele está ligado à punição, ele está ligado exatamente né, ele está ligado a uma compreensão, a algo que você se fere, né, você interpreta aquilo como uma... E pode ser que seja realmente uma ameaça real, pode ser uma violência mesmo, que você esteja vivendo, né? É uma situação abusiva que você esteja vivendo. Então, a grande questão é que aí onde que está o processo, né? O perigo passou, a ameaça passou, seus pais morreram, era a dificuldade que você tinha com seus pais, os seus pais morreram, mas você ficou torto, você ficou empenou, né, para um lado, você ficou traumatizado, né? Você ficou ali emocionalmente, com aquela experiência emocional ali corroendo as suas entranhas, né? Então, aí a grande questão, e aí vem exatamente as doenças. Então, quando vem as doenças, aí você diz, olha, o que é que a maioria das pessoas fazem? As pessoas tomam remédios. Remédios, nessa alegoria que eu trouxe aí da história do Osho, seria exatamente as bengalas, né? E foi exatamente aquela pessoa, de repente, em algum momento, alguém diz, mas por que vocês estão usando bengala? Não, eu sei lá, meu pai usava, então, por que as pessoas só tomam remédio? De onde é que vem isso? Ninguém sabe que isso nasceu lá em 1910, nos Estados Unidos, com o relatório Flex, né? É um jogo da indústria farmacêutica, da política, né? Da política e da educação, né? Então, as pessoas não sabem que tem um contexto por trás, tem um jogo pesado aí por trás, que é um jogo exatamente de desconstruir tudo que é natural, né? Tudo que é natural, você precisa manter uma indústria que se alimenta da doença, que se nutre da doença, e as pessoas vão se acostumando a ficarem doentes, a usarem bengalas. Elas usam bengalas que fazem elas ficarem mais doentes ainda. Isso é incrível, né? Como é a capacidade humana, né, de se submeter a determinadas bengalas, né? Então, você vai fazer exame de mamografia, aí chama esse negócio de outubro vermelho de prevenção de câncer, é a maior furada do mundo isso, né? A maior mentira do mundo, né? Porque a mamografia é um exame que provoca câncer, ele não previne, ele detecta, e é ruim para detectar. Você detecta melhor o câncer através da palpação, tomografia, e existe ressonância magnética, né, e termografia, que são muito mais eficientes. Aí, como é que as pessoas passam a acreditar nisso? É a bengala. Aí tem um monte de propaganda, outubro, o que eu vejo de gente bem intencionada divulgando esse outubro rosa, é a maior picaretagem que existe isso. Uma mentira, né? Um mecanismo que provoca câncer e ainda diz que é prevenção de câncer. É muito louco isso. Veja que isso nós estamos vivendo, essas bengalas acontecem, né? Essas bengalas estão aí acontecendo. Todas essas coisas dos meses é voltado para as doenças, não são voltados para ensinar. Então, prevenção de câncer é ensinar você quais são os alimentos que previnem câncer, qual é o estilo de vida que é anti-câncer, quais são os pensamentos, né, tóxicos que podem estar fazendo você você adoecer, né? Quais são os pensamentos que elevam a tua vibração, que tiram você do campo de vibrações baixas da doença, entendeu? Então, a grande questão é exatamente, né, a gente perceber que termina sendo bengalas, né? Termina sendo bengalas. As vacinas não deixam de ser um tipo de bengala, porque as pessoas podem até, a vacina pode ser até usada, mas você precisa estar com o sistema imune forte.
né? Então, se você tiver o sistema imune forte, não tem sentido nenhum você estar tomando vacina para gripe, para um monte de coisa, não tem sentido, entendeu? Então, eu vejo hoje toda essa questão da vacinação em massa, né? Claro que a vacina pode ser um recurso quando a pessoa está fortalecida imunologicamente. Então, se você toma uma vacina com a sua vitamina D3 baixa, que é exatamente quem regula o sistema imune, então você tem um risco de pegar uma doença pior do que aqui, por exemplo, a Covid está proporcionando. Você pode pegar uma doença autoimune, né? Então, e aí toda a lógica dos antibióticos, toda a lógica da indústria farmacêutica, né, de que houve redução de morte e tudo, mas veja, as pessoas estão cada vez mais doentes, as pessoas estão usando cada vez mais bengalas, entendeu? Então, elas estão cada vez mais dependentes de bengalas. Então, nós precisamos trazer... Por quê? Porque elas estão com medo. Então, quando você está com medo, né? Quando você está com medo, você é uma pessoa muito fácil de ser manipulada. Por que é que nós temos essa onda de fake news? Porque as pessoas estão com muito medo. Elas ficam dentro de grupo do WhatsApp ouvindo mentiras, né, o dia inteiro, né, e elas não se cansam com isso, porque o medo faz com que elas se paralisem, né? Elas ficam perdidas naquele, né, nesse processo, porque são bengalas também, são bengalas emocionais, e você aprisiona as pessoas pelo medo, elas são muito confusas. Então é muito fácil uma pessoa confusa, uma pessoa que está numa baixa vibração, ela está muito empenada, ela está muito entortada, ela se envergou demais, né? Então, o que é que acontece? Ela está ali num estado, né, de ameaça, ela está se sentindo ameaçada. Então, essas pessoas, elas são muito fáceis, né, de serem manipuladas. Então, essa questão do envergar-se humano, do trauma, gente, do medo, né, é algo, né, que requer só a pessoa toma essa decisão de mudar. Então, quantas pessoas estão infelizes nos seus relacionamentos? Quantas pessoas vivem de fato felizes nos seus relacionamentos? Quantas pessoas estão dentro de relacionamentos tóxicos? Né? Já que nós, homens e mulheres, não fomos bem educados para sermos felizes, né? Nós fomos educados, às vezes, para não dar certo. Então, agora, isso não significa que você vai precisar passar a vida toda usando essas bengalas, né? Então, aí, o processo do despertar, o processo do acordar, né, para a vida, é exatamente quando você vê que você envergou demais. Então, você envergou e adoeceu, né? Você envergou para se defender, para se proteger de uma ameaça, você precisou envergar, mas você percebe que esse envergar, ele tem também, à medida que você aprende a desenvergar, você aprende a superar, né? Você aprende exatamente a sair da prisão do medo, né? Então, você consegue sair, né? Você consegue sair da prisão, do aprisionamento do medo, né? Então, você consegue entrar num outro campo, né? E aí, isso, né, isso é algo que requer coragem, né? Então, o processo de cura, né, que é um processo de autocura, ele é um processo também de ruptura, né, com os programas que levaram a você entortar, né? Se você não tiver a coragem, né, se você não tiver a coragem necessária para olhar para essa programação que veio você entortar, você pode morrer torto realmente, pode morrer torta, né? Você pode morrer torta, né? Pode ser, você pode estar se inflamando, né? Uma forma de se entortar também são os processos inflamatórios. A vitamina D3 deveria, no meu livro tem um capítulo que eu chamo a vacina da natureza. A vitamina D3 é a vacina da natureza, então deveria ser a vacina que o mundo todo deveria estar usando. Veja que mesmo as pessoas vacinadas, elas estão adoecendo, entendeu? Então, assim, tem algo por trás disso aí que é exatamente a inteligência do corpo. A vitamina D3 é quem devolve a inteligência do seu corpo. É quem diz para o seu corpo, olha, eu vou lhe dar aquilo que você precisa e você resolve. Então, quando nós estamos exatamente colaborando com a inteligência, né, nós vamos, o desentortar tem a ver exatamente perceber as causas que levaram a ficar torto, você ficar torta.
entendeu? As árvores, elas entortam, mas elas ficam fortes, elas se mantêm fortes, elas se mantêm ali dando o seu melhor. E nós, quando entortamos, né, muitas vezes nós estamos na nossa pior versão. Então, a vitamina D3, ela depende do peso, viu, gente? Vitamina D3, se você tem 50 a 75 quilos, você deve tomar 10 mil unidades, até 80 quilos, 20 mil, acima de 20 mil, de 80 quilos, você deve tomar 20 mil unidades. Então, até 70 quilos, 50 a 70, toma 10 mil WIs, mas não é só isso. Você tem que tomar a vitamina D3, você tem que tomar vitamina A, você tem que tomar a vitamina K2, você tem que tomar cloreto e magnésio, e vitamina B2 também, que o Dr. Cícero Coimbra recomenda, tá? Mas isso aí isso aí é o I, né? É o I. Então, depois eu falo sobre isso aí para não quebrar o raciocínio, tá? Depois eu dou essas dicas de vitamina D3 para vocês. Então, assim, a vitamina D3 é exatamente um caminho para você sair das bengalas. Eu tomo vitamina D3 sempre manipulada. Deve ser manipulada em óleo, inclusive, para ser melhor absorvida. Então, a grande questão, gente, é a gente perceber que o entortar, ele é um chamado da vida para a gente crescer. Então, você pode sim desentortar. Né? Pau que nasce torto não é obrigado a morrer torto, mas a maioria das pessoas, com a maioria das pessoas, acontece. Tá? Então, isso é uma realidade, porque a maioria das pessoas estão exatamente, né? A maioria das pessoas estão exatamente apegadas ao sofrimento, elas estão dependentes do sofrimento, elas se treinaram para serem infelizes, né? E elas continuam nutrindo a infelicidade dentro delas por ignorar, né? Por ignorar as leis, por estar acionando exatamente os gatilhos da escassez, o gatilho do medo, né? Então, a grande questão, né, eu venho trabalhando, agora mesmo, na quinta-feira passada, a Simone Arrojo fez 3 constelações familiares dentro da Escola da Riqueza. E, gente, é uma coisa impressionante. Então, muitas vezes, o nosso entortar vem antes da gestação. Os nossos pais estão fazendo planos para os filhos que os filhos já nascem tortos. Eles já nascem empenados, entendeu? Agora, né? Agora, é importante a gente perceber que isso não é uma punição. Isso não é uma punição da natureza. Isso não é uma punição dos pais. É exatamente o ambiente que nós nascemos, no intuito daquele entortamento, daquele empenamento, ele tem exatamente um convite para que a gente aprenda a se desentortar. Então, aprender a se desentortar, se desempenar, é ter a capacidade de mudar os hábitos, né? É você ter a coragem de investir em você, investir em autoconhecimento, tá? Você precisa se conhecer, você precisa conhecer a sua história, você precisa conhecer a história dos seus pais, você precisa conhecer esse sistema que você pertence, porque esse sistema, ele cria, né? Galeria Sui falou em herança espiritual. O sistema que nós vivemos, ele cria um campo. Esse campo morfogenético, ele influencia nas formas, né? Ele influencia literalmente nas nossas formas do nosso corpo, entendeu? Então, os nossos pensamentos, a partir dos nossos traumas, ele vai influenciar na sua estrutura física, né? Então, o formato do seu rosto, cada um do formato do nosso rosto, tudo isso tem um sentido, e que tem a ver, antes da gente nascer, que nós já estávamos, essas formas já estavam sendo delineadas a partir do projeto da cabeça dos nossos pais. Então, imagine que se nós educássemos os pais para ter filhos de maneira consciente, que é o que está acontecendo, né, na Rússia. Quando eu estive na Rússia em 2010, eu vi um projeto lindo. A doutora Eleanor Luzes tem a ciência... esqueci agora a ciência, voltada aí exatamente para a consciência dos pais. Então, aí a gente precisa exatamente entender que nós estamos criando formas com os nossos pensamentos, né? Então, a ciência da vida. Então, a gente entender essa ciência da vida e a gente começar a colocar essa ciência da vida para operar no nosso dia.
Entender, é ciência do início da vida. Obrigado, Marina. Muito bom, muito bom. Tá? A Holanda está fechando as cadeias, está exatamente emprestando as cadeias para os alemães, porque a Holanda passou a trabalhar num campo da aceitação e não da repressão. Tá? Então, a Holanda, eu conheço Amsterdã. Né? Então, é uma coisa linda o que está acontecendo em Amsterdã. Mostrando que essa história da repressão é a política antitráfico, é a política anti não sei o quê, é o antibiótico, é o anti... Olha, gente, isso é tudo furado, entendeu? Tudo que você trabalha no combate, você fortalece aquilo que você está combatendo. Está aí as superbactérias, você usando antibiótico inadequadamente, e você está fortalecendo as superbactérias, né? Então, você tem a guerra contra o tráfico, e o tráfico só aumenta, né? E aumenta a corrupção, aumenta o crime organizado. Então, é tudo uma falácia isso, né? É a questão dos bancos, né? Daqueles caixas eletrônicos que são explodidos, aquilo é tudo também uma falácia, entendeu? Porque aquilo faz parte do crime organizado. Os bancos não querem, as seguradoras não querem acabar com aquilo ali, entendeu? Então, a gente vive ainda dentro de um sistema que é de doutrinar as pessoas pelo medo, o que leva as pessoas a ficarem dependentes de bengalas, né? Dependentes de bengalas, tá? E aí, se você quer desentortar, né? Se você quer desentortar, você, né? Oi, Cléo. Se você quer desentortar, você precisa ter a coragem de olhar para a sua história, né? E você precisa deixar de ser vítima, né? Você tem que parar com essa história, entendeu? E entender que você está no lugar que você escolheu estar, né? Você escolheu estar nesse lugar porque é o melhor lugar para você evoluir se você perceber que esse entortamento que você teve aí, que você adoeceu, que você se traumatizou, né? Que você ficou infeliz, que você ficou, né? Depressivo, né? Você ficou ansioso, ansiosa, entendeu? Você teve câncer, você teve diabetes, são tantas as doenças, né? Que essas doenças são a resposta, é o corpo respondendo, dizendo, olha, por favor, né, olhe aí para você, veja se você consegue desentortar aí esse padrão, né, veja se você consegue mudar os hábitos que está fazendo você ser uma pessoa torta, né, ficar torta. Então, torta, eu estou dizendo nessa alegoria, dessa coisa do ditado popular, pau que nasce torto, morre torto, tá? Então, se você vai ficar aí nesse processo de ficar tomando remédio, de ficar usando essas bengalas, então é possível que você vá morrer torta mesmo, né? E vai morrer torto, entendeu? É porque você não está, né? Você não está se disponibilizando a olhar para a raiz da sua dor, né? A olhar para a sua sombra, entendeu? Né? Tem uma passagem aqui no meu livro, no livro Salto Quântico, deixa eu pegar aqui. No meu livro Salto Quântico, eu abro ele com uma frase do Jung que eu gosto muito, que tem a ver com isso que eu estou falando, né? Deixa eu ver aqui onde é que está essa frase. Acho que é no primeiro capítulo. Então, é exatamente essa perspectiva. Olha só, preste atenção, para você entender a profundidade disso aqui. Amanhã, na comunidade quântica de evolução e autocura, nós vamos passar o dia falando de arquétipos. Então, os arquétipos são esses campos vibracionais, esses campos, né, que são criados também através dos hábitos, né? Então, que gera ressonância, né? E que essa ressonância se propaga através das gerações, e essa ressonância mórfica, ela atua nos seus genes, eles atuam nos programas que você entortou, né? Você pode desentortar, né? Você pode se desentortar se você afetar os seus programas, e os seus programas significa mudança de hábito. Mudar os seus programas significa evoluir, significa sair da estagnação, né? Ou seja, significa, né, se responsabilizar pela sua vida. Então, preste atenção, né? O Jung diz o seguinte, não há despertar da consciência sem dor. Aí a pessoa quer evoluir sem dor. Aí quando ela tem dor, ela tem que tomar um remédio, porque tem dor, né? E eu não estou falando só da dor física, estou falando da dor emocional, né? Então, as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, se você quer desentortar, você precisa tornar consciente a escuridão.
Você precisa ter a coragem de ir fundo dentro de você, né, e se libertar dessas bengalas, né? A grande questão está exatamente nisso, libertar-se das bengalas, né? Ou seja, ter essa coragem de sair da caixa. Quando a gente fala sair da caixa, é exatamente sair muitas vezes de uma consciência coletiva doente, né? Nós vivemos hoje uma consciência coletiva doente, de muito ódio, de muita destruição da natureza. Então, isso é uma consciência coletiva doente, onde houve muitas inversões de valores aí, entendeu? Então, de onde é que vem isso, né? Então, vem de uma repetição de mentiras, né? Por isso que essa estratégia que nasceu lá no nazismo, né? Que o nazismo é uma das estratégias de marketing mais poderosas que foram criadas na humanidade, e a gente está vendo isso acontecendo hoje no Brasil, esse programa, né? Um programa dentro da lógica nazista, que é de você repetir, você mente, você mente todo dia, que as pessoas dizem, não, a mentira deve ser uma coisa boa, né? Deve fazer algum sentido, porque a pessoa mente todo dia, entendeu? Então você gera a mentira como um processo de gerar confusão, e pessoas cada vez mais confusas são pessoas que vão vibrando em baixa frequência. Elas são muito fáceis de serem manipuladas, elas são muito fáceis de continuarem tortas, né? Então, se você quer desentortar, você tem que olhar para as suas sombras, você tem que ter coragem de sair desse campo, né, de estar. Por que é que você fica vendo essas coisas negativas? Por que é que você fica dentro desses grupos de WhatsApps, onde tem tantas mentiras, tanta negatividade? Por que é que você fica aí nesse lugar? Por que você fica na frente da televisão vendo essas coisas dia e noite sem parar? Como se você tivesse necessidade disso, né? Então, nós criamos as necessidades de maneira interior. Então, o que é que você quer? Você está querendo o que da sua vida? Então, você precisa modelar, né? Você precisa... Então, que hábitos levam você a atingir o que você quer? Você vendo coisas negativas, você acha que você vai chegar em algum lugar? O que você quer, né? É muito improvável, né? O Einstein diz assim, uma certa forma de loucura você fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, entendeu? Então, assim, é necessário entender que os hábitos, se você está doente, você entortou, você está torto, você está torta, entendeu? Se você está infeliz, a sua vida está sem sentido, você entortou. Entendeu? Então você tem que ter a coragem de olhar para a raiz o que é que levou, onde é que começou esse processo de você entortar, entendeu? Então você tem que olhar para isso, né? Você tem que ter coragem de olhar para isso. Vai tomar remédio, né? Vai ficar lá se entupindo de toxinas, mais toxinas, vai continuar, vai se entortar mais ainda, entendeu? Então é exatamente isso que as doenças crônicas são doenças que elas estão aí, né? Exatamente afirmando o potencial das pessoas se manterem tortas, entendeu? Manterem tortas porque ela mantém o padrão de entortamento, o padrão, ou seja, o campo morfogenético, né, que criou o hábito que exatamente desencadeou esse campo de energia, ele vai se propagando, né? E aí por isso que muitas vezes dentro das famílias as pessoas elas já nascem tortas, né? E elas vão mantendo as pessoas das futuras gerações tortas também, entendeu? E ainda defendendo isso como um valor. É muito louco, né? É muito louco isso, né? Então, o valor é ficar doentes, né? Então, por isso que tem as ovelhas negras, que são essas pessoas que começam a desentortar, né? Oi, Maripi, elas começam a desentortar, elas começam exatamente a puxar, né? Ou seja, a puxar, né? É a má consciência, né? É a má consciência que Bert Helling fala, mas a má consciência não é uma consciência má, é porque você está... quando você começa num processo de desentortar, a primeira coisa que acontece é você sentir culpa. Por isso que muitas pessoas não conseguem desentortar, porque elas sentem culpa, né? Porque elas querem pertencer, elas querem ali ser boazinhas, elas querem ali estar representando um padrão que leva as pessoas a viverem tortas, entendeu? Então, morrer torto, de repente, todo mundo está torto, né? Está todo mundo entortado, entendeu? Então, aquilo ali é uma coisa mais aceita, viver torto, entendeu? E a boa, ou seja, é mais fácil viver na boa consciência. A boa consciência não significa, não é sinônimo de consciência boa, é sinônimo que você muitas vezes está torto, né? Você está dentro de um programa, né, que lhe entorta, que lhe adoece,
né, é um programa que faz com que a sua vida não tenha sentido, entendeu? Então, eu trouxe essa reflexão, né, porque exatamente quando eu vi as 3 constelações que a Simone fez lá na ciência, na Escola da Riqueza, naquilo eu fiquei muito impressionado, né? Eu conheço muito de constelação, cada vez que eu vejo, eu fico muito impressionado como nós conseguimos voltar para a raiz, ou seja, descobrir onde é que a pessoa começou a entortar. Então, você consegue mudar o programa, né? Nós podemos mudar esse programa. Então, as pessoas que estão em busca de desentortar são as pessoas que têm a coragem de ir para a fonte, né? Ali onde está, né? onde a coisa começou a acontecer. E ali, quando você olha para isso, né? E aí você vira a chave, entendeu? Aí você desentorta. O desentortar é uma nova compreensão do mundo, é um novo paradigma, é um novo modelo mental, né? Então, gente, se esse conteúdo tocou vocês, esse conteúdo é o que nós vamos fazer, é o trabalho que eu vou fazer de imersão quântica na floresta, 3 dias, dia 26, 27 e 28 de novembro. Se você está querendo, né, dar uma desentortada na sua vida, eu convido você a vir participar. Ainda existem vagas, né? Ainda existem vagas, né? Poucas vagas, mas existem ainda. Então, você poderá participar dessa experiência profunda, né? Essa experiência profunda que nós vamos viver, porque nós vamos ter a floresta, o ambiente enriquecido da floresta, possibilitando esse campo onde nós vamos poder diminuir a negatividade dos pensamentos e podemos também acessar a fonte das nossas dores, né? Então, se você vai ser em Recife, 26, 27, 28, né? Se você quer participar, deixa aí, eu quero, né, que nós vamos mandar as informações, eu posso até ligar para você pessoalmente, nós temos poucas vagas, então eu estou até ligando para as pessoas, porque eu só liberei 40 vagas para esse curso, e você pode participar. Então, se você quer fazer um mergulho, se você está querendo desentortar, saber onde é que está a fonte, de onde a vida se entortou, e sair das bengalas, porque de repente você continua torto porque você está usando bengala, entendeu? Você continua, né, aí tomando esse monte de toxinas, entendeu? Sem se dar a oportunidade de desentortar. Ou seja, aí sim, você termina sendo o pau que nasce torto e morre torto. Mas isso não é, né? Isso não ou seja, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para evoluir, tá? Então, a nossa essência é evolução, tá? Então, o que nós vamos trabalhar é exatamente esse resgate energético desse ponto, né? E fazer a investigação, a investigação que nos leva exatamente à raiz daquilo que levou a gente a se entortar, tá? Então, quem tiver interesse, ainda tem vagas. E outra coisa também, gente, que eu estou muito feliz, eu comecei a divulgar ontem, é presencial, viu, Sandra? 3 dias, são 3 dias, né? Vai ter também alimentação orgânica, nós vamos ter 3 dias de alimentação orgânica, nós vamos ter uma experiência alimentar, a própria alimentação vai ser curativa, você vai aprender o que são os nutrientes de cada alimento, nós vamos trabalhar com argila, nós vamos fazer imersão na floresta, nós vamos fazer banhos de floresta, então você vai saber o que é um banho de floresta, tá? De cachoeira não, lá não tem, nesse lugar não tem cachoeira não, tá? Mas você vai tomar um belo banho de floresta, tá? Tem bicas no lugar, tem piscina, mas não tem banho de cachoeira não, tá? Então, mas nós vamos tomar banho de argila, nós vamos tomar banho de floresta, nós vamos tomar banho de argila, nós vamos ter a presença também da doutora Eveline Carvalho, que vai estar ensinando, né, 25 pontos de acupuntura para você aprender também a se tocar, né, quando tiver com ansiedade, quando tiver com depressão, quando tiver com dor nas costas, quando tiver com insônia. Isso vai ser em Recife, 26, 27, 28, né, estamos com as últimas vagas fechando, tá? Então, eu estou aguardando o doutor Eduardo Magalhães, o doutor Saúde, também possivelmente vai estar com a gente. Ainda estou aguardando a doutora Fabiana confirmar também, espero que ela possa estar conosco também. Então, nós estamos criando uma poderosa egrégora, né? Uma egrégora de cura, e eu vou acompanhar essas pessoas durante 2 meses, tá?
Então, eu vou acompanhar essas pessoas durante 2 meses exatamente para a gente fortalecer esse campo morfogenético que vai ser criado ali, tá? Que vai ser criado ali. Então, eu vou fazer 2 mentorias, cada mês eu vou receber as pessoas numa sala de Zoom. As pessoas também vão poder fazer um diagnóstico com a doutora Eveline Carvalho, energético. Eu quero que as pessoas possam fazer uma varredura energética para a gente saber como é que essa pessoa chegou aqui. Tá? E aí você vai ali nessa varredura energética, você vai saber exatamente onde é que você está torto. Né? E aí a ideia é que esse trabalho pode exatamente, a pessoa começa a entrar no processo de ajuste, de se desentortar. Tá? E eu vou acompanhar durante 2 meses num grupo de WhatsApp, exatamente para ficar ali ajudando as pessoas a se manterem no estado de vigilância. Porque o que acontece é que você sai de um programa como esse, você dá uma desentortada boa, mas aí você termina voltando para o velho programa que fez você vir entortar, entendeu? E aí, o que acontece é exatamente onde as pessoas caem na repetição das programações. Agora, eu só tenho programado esse por enquanto, né? Nós estamos reiniciando. Agora, eu vou estar sexta-feira. Quem for de Recife, né? Tem alguém de Recife aqui? Ou em mediações de Recife? Tem alguém na live aqui de Recife, João Pessoa? Diga aí, só para eu saber quem é de Recife aqui. Quem é de Recife, de João Pessoa, ou aqui nessa região, na Grande Recife e na Grande João Pessoa. Tem alguém aí de Recife, João Pessoa? Quem tiver aí, diga eu, só para eu ter uma ideia, tá? Você está me conhecendo agora, né, Tereza? Dá uma olhada no meu canal no YouTube, tá? Tem mais de 1.600 vídeos. Então, Gustavo, Ilza. Então, quem é de Recife, João Pessoa, Maria José, coloca aí. Eu. Aracaju, né? Quem é aqui perto, né? Então, vocês podem, gente. Quem é de Recife, João Pessoa, Tereza Magalhães, né? Maria José Carvalho. Então, vocês poderão, a gente pode se encontrar ao vivo. Eu estou promovendo sexta-feira em Recife, Mônica Maria, né? Gustavo aqui em Boa Viagem, Recife. Então, sexta-feira, eu estou promovendo o primeiro, depois de quase 2 anos, eu estou promovendo o workshop Como a Física Quântica Pode Curar a Sua Vida, tá? Zilma vai ser, vai ser no espaço da Zilma e da Fernanda Pedrosa, lá, né, na Avenida Getúlio Vargas. Nós estaremos realizando, né, o workshop Como a Física Quântica Pode Curar a Sua Vida, tá? Isso na sexta-feira, das 19h30 às 22h30. Serão 3 horas, onde nós vamos exatamente fazer um mergulho nos princípios da física quântica, né? E nós vamos também em João Pessoa, será no dia 20, será no sábado, das 17h às 20h30. Então, serão 3 horas e meia de workshop. Nós vamos trabalhar como dar um salto quântico e curar a sua vida. E no dia 23, na outra terça-feira, também teremos workshop em Recife, como rejuvenescer e curar a sua vida. Então, eu vou estar trazendo aí conteúdos, né? Santa Catarina, por enquanto, ainda não tem programação. Eu estou retomando a programação agora, né? Muito possivelmente em janeiro, estou programando aí, em janeiro, muito possivelmente. Tem alguém aqui do Paraná? Tem alguém do Paraná aqui? Me diz aí quem é do Paraná, só para eu ter uma ideia. Quem é que é do Paraná aqui? Tá? Porque possivelmente em janeiro eu estarei, né, naquela região ali de Londrina e Maringá, né? Então, estou fechando isso aí com a doutora Eveline. Eurides Bacaro. Então, Eurides, pronto, então se prepara aí. O pessoal que né? Isa também é lá, Cristiane. Cristiane, você está por aqui, querida, que bom. Então, possivelmente, nós estamos articulando aí, na próxima quinta-feira, nós vamos estar fazendo uma outra live com a doutora Eveline Carvalho, onde ela vai estar falando do trabalho que ela vai fazer Campo Mourão, no Paraná. Então, pessoal, Patrícia Luiz também é do Paraná. Patrícia Luiz é de Londrina, né, Patrícia? Então, pronto. Então, se prepara aí que nós estamos articulando em janeiro, possivelmente ali no final da primeira quinzena de janeiro, possivelmente nós estamos iniciando fazendo um trabalho em Londrina e possivelmente em Maringá também. Então, quem for dessa região aí, e aí o pessoal de Curitiba, tudo fica relativamente perto, né? Então, o pessoal do Sul, eu estou me movimentando nesse sentido, né? Eu estou exatamente me movimentando nesse sentido
de começar a retornar aos eventos presenciais, tá? Então, estamos iniciando sexta-feira. Quem é de Recife, nós vamos estar aqui, né, falando sobre um workshop aqui em Olinda, na verdade, que Olinda e Recife é tão colado que a gente fala de Recife como se fosse Olinda e Olinda como se fosse Recife. É como a física quântica pode curar a sua vida. No dia 20, sábado, às 17 horas, eu estarei no espaço Panitar, né? Panicar, eu acho que é Panicar, né? Lá, isso pode ver aí o nome do espaço, Panicar ou é Panitar? Agora eu fiquei... É um espaço terapêutico muito especial, que tem contato com a natureza. É possível que a gente termine a noite, inclusive, com uma fogueira, com um ritual de fogueira lá em João Pessoa. Tá? Então, quem é de João Pessoa, da Paraíba, das imediações, Canitar, pronto, Tereza acertou, não, Canitar, perfeito, eu ainda não... É a primeira vez que eu estou fazendo evento Então, gente, esses eventos, as inscrições já estão disponíveis lá no meu, né, no Altiplano, né, Tereza? Pois é. Eles estão, né, aí no meu perfil do Instagram, você já encontra, Laís está colocando aí o link para o workshop de João Pessoa, e o workshop também de Recife. Então, vocês já podem se inscrever. Claro, são poucas vagas, porque é um evento ao vivo, né? Então, quem quiser ter esse encontro ao vivo, né, será um imenso prazer. E nós estaremos, né, exatamente, Raquel, lá de Curitiba, Clênia também, Clênia Dias. Então, que bom, gente, né? É o Luciano Freitas, né, Tereza? Legal, é o dono do espaço. Pois é, já tive ótimas referências do Luciano. Uma amiga minha hoje estava me falando que é uma pessoa muito querida, né? Então, que bom. Então, nós estaremos. Então, o pessoal aí de Recife, de Olinda e do Grande Recife, imediações, e quem é das cidades próximas aqui do Nordeste, então está aí o convite para a gente se encontrar ao vivo e a cores. E se você, né, quiser fazer esse mergulho mais profundo, né, se você quiser fazer esse mergulho mais profundo, você pode ainda se inscrever na imersão quântica na floresta. Olha, eu não tenho problema com mosquito aqui em casa, não. Tem o pessoal falando de mosquito, mas aqui eu praticamente não tenho mosquito, não, cara. Eu não tenho realmente essa preocupação. Eu não tenho nenhuma preocupação com mosquito, nenhuma, né? Eu não uso nada porque eu não tenho mosquito. A única coisa que me incomoda aqui é a cochonila, que é o fungo, que eu uso leite, né? O leite a 10%, com 10% e acrescento água e borrifo. Não tenho Nunca precisei matar um mosquito sequer aqui nas minhas plantas, então isso aqui não acontece aqui. Minas Gerais, Aparecida, Lea Tereza, Curitiba, dessa vez ainda não vai ser Curitiba, porque eu já estive em Curitiba mais de uma vez, então eu tô querendo conhecer essa região aí, né? Essa região onde tem Londrina e Maringá, então a gente está articulando aí. E Minas Gerais, eu já tive várias vezes em Minas, Aparecida, mas ainda não tem, porque eu estou começando. E aí, Tiago, tudo bem, querido? Eu estou começando agora a voltar aos eventos ao vivo. Então, gente, o último evento ao vivo eu fiz em janeiro. Eu fiz em janeiro aqui em Recife, tá? Então, estou muito feliz de poder estar retomando, né? Retomando os eventos ao vivo. Então, próxima sexta-feira, dia 19, estamos aí retomando. Salve, Tiago! Estamos aí retomando dia 19, como a física quântica, como a física quântica pode curar sua vida. Dê um salto quântico e cure sua vida no sábado em João Pessoa. E nós vamos trabalhar a questão do rejuvenescimento, né? Também com essa base na física quântica. Tem outra pessoa de Londrina aqui, Momu Xavier. Tá? Janeiro de 2020, Alessandra. Janeiro de 2020. O último evento foi em janeiro de 2020. Foi o coach quântico que eu fiz aqui em Recife. Então, gente, é isso aí, né? A ideia, esse conteúdo de hoje, é um conteúdo voltado para essa perspectiva de você entender que muitas vezes o entortar-se, na verdade, muitas vezes não, é sempre quando nós nos entortamos, quando nós adoecemos, quando nós passamos por desafios, né, que nos desequilibramos, isso pode e deve se transformar num grande potencial, né, evolutivo, você despertar esse potencial evolutivo, né? Ou seja, essa conexão com essa sua força
interior, né? Com essa, com a inteligência, ou seja, se disponibilizar para evoluir, né? Então, a maioria das pessoas, infelizmente, é isso mesmo que acontece. As pessoas que estão na programação do medo, da negatividade, da vitimização, elas tendem, infelizmente, a nasce torta e morre torta. Infelizmente, acontece isso. Porque você está lá só tomando remédio, e botando culpa nos pais, e botando culpa no governo, e botando... Tem mais gente de Londrina aqui, Mari. Então, Mari, aguarda aí que a gente em breve está divulgando essas informações, né? Na próxima quinta-feira eu vou ter uma live com a doutora Eveline Carvalho, e a gente vai estar trazendo mais informações sobre esse evento na região de Londrina e Maringá, né? A gente vai trabalhar, vamos trabalhar exatamente a partir dos telômeros. Eu vou trazer essa perspectiva dos telômeros e da física quântica, tá? Então, assim, tem muito conhecimento. No meu livro eu já toco nessa temática também, né? Então, o que eu recomendo para vocês é oportunizem, né? No momento que você busque o motivo que você precisou se entortar, aquilo que levou a você a se proteger, a sobreviver, e aí volta para essa origem para que você possa se desconectar dessa fonte do sofrimento, né? Para que você possa aprender, para que você possa evoluir, para que você possa ser mais resiliente, né? E viver uma vida que faz sentido. O mais fantástico disso é que cada pessoa que está se desentortando, ela está mudando os seus hábitos. Não tem como você desentortar sem mudar hábitos. Se mudar hábitos significa também mudar os seus campos, né, morfogenéticos. Então, você está exatamente impactando as pessoas em torno de você, né? Você exatamente está criando um campo, né, um campo atrator, onde de repente aquilo, a tua percepção do mundo, ela vai se propagando. As pessoas que estão em ressonância contigo, de repente elas chegam, elas se aproximam. É assim que nós vamos atraindo as pessoas, as amizades, os relacionamentos afetivos ou profissionais, porque as pessoas, não importa a distância, entendeu? Então, por afinidade energética, vibracional, nós terminamos nos conectamos a essas possibilidades, né? Então, é isso aí, né? Então, fica aí a minha sugestão para vocês, né? Quem tiver ainda a oportunidade de participar da imersão quântica na floresta, estamos nas últimas vagas, 26, 27, 28 de novembro, entre em contato conosco, né? E quem estiver aqui na região de Recife, de Olinda e arredores aqui, então vocês têm a oportunidade de estar 2 vezes comigo, no dia 19 e 23, né, na Avenida Getúlio Vargas, em Olinda, e quem for de João Pessoa, da Paraíba e imediações, lá no espaço Canitar, né? Esqueci de novo o nome ainda não gravei, mas até amanhã eu vou estar gravando. Então, será um prazer encontrar vocês ao vivo e procure investigar. Sobretudo, é muito importante você estar atento, estar atenta, né? Ou seja, valorize a sua vida, né? Você não é uma pessoa pequena, né? Não se deixe se apequenar, né? Exatamente por esses momentos onde você precisou se entortar para sobreviver. Então, é possível desentortar. Qualquer ser humano que quiser desentortar, ele consegue, né? Mas ele precisa, né, ser protagonista, ele precisa exatamente botar a mão na massa e assumir a responsabilidade pela sua vida, tá? Então, é isso aí, fica aí. Eu desejo que todos nós sigamos esse caminho, vamos nos desentortar e vamos desentortar o mundo, né? Porque o mundo tem muita coisa torta, né? Tem muita coisa que está precisando de aprumação, né? E lembrando também que a árvore, ela se entorta, né? Ela se entorta e ela se mantém forte, né? Então, se você precisar se entortar, que seja exatamente para buscar se fortalecer mais, né? Porque a árvore, vamos seguir o exemplo da árvore, ela se entorta, mas ela se empodera, tá? Então, se você precisar se entortar, você faça isso como para aumentar a sua resiliência, né? Sua sabedoria, sua capacidade de ser uma pessoa mais feliz também, tá bom? Então, uma linda noite para vocês. Amanhã à noite eu possivelmente vai ter uma live mais ou menos por aí, mais ou menos esse mesmo horário. Eu vou ver um conteúdo bacana para que a gente possa continuar essa reflexão, tá? Então, uma linda noite para vocês e vamos desentortar, né? Porque, assim, o pau que nasce torto morre torto é só se você optar.
Se você optar em morrer torto, aí é uma opção sua, né? Mas isso aí não é a sua essência, não. Então vamos seguir o caminho da luz. Uma boa noite para vocês.